Pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui um vídeo hoje com uma temática essa daí, né, que está no título do vídeo, o que é uma heresia, para que a gente não incorra em erros interpretativos, né, porque muitas das vezes a gente acaba utilizando de palavras em nossos discursos sem saber o peso que essa palavra tem e principalmente a definição que ela de fato tem, quer seja gramatical, etimológica e sobretudo histórica, né? Então a gente tem que ir atrás, temos que aprender para que assim a gente possa encaixar e utilizar a palavra adequada para determinadas situações, né? E essa palavra heresia é uma palavra que ela tem sido bastante utilizada no meio religioso, né, no meio cristão, apontando para algo que às vezes, muitas das vezes, de fato não é uma heresia, né? A gente acaba incorrendo no erro e confundindo a heresia com erros teológicos, né? Erros interpretativos. Então, assim, a palavra heresia, herege, ela é uma palavra bastante pesada mesmo, né? Por isso que eu falei, não apenas gramaticalmente, etimologicamente, a definição dela, mas principalmente pelo peso histórico que essa palavra carrega. Então, assim, quando a gente se utiliza de tal palavra, temos que avaliar muito, né, e principalmente saber se de fato aquilo aponta para uma heresia. Tá bom? Então vamos lá. A heresia. O que é uma heresia? A heresia ela nada mais é do que um desvio doutrinário, um desvio teológico, né, que faz com que a pessoa ela desvirtue todo o ensino considerado os fundamentos, as doutrinas centrais da fé cristã. Quais são essas tais doutrinas centrais da fé cristã? Para que a gente consiga saber o que de fato, identificar o que é uma heresia no meio de um discurso ou de uma atitude de determinada pessoa, a gente precisa também conhecer a história também do próprio cristianismo, né? Porque dentro desse cunho, né? Desse cunho que essa palavra ela carrega, desse peso, a gente precisa também saber o que de fato não é, o que é e o que também não é, né? As doutrinas centrais da fé cristã são aquelas lá fundamentadas pelos pais apostólicos, né, os patrísticos ali, nos primeiros concílios ecumênicos, nos credos, principalmente, sobretudo, o credo apostólico, né, que é basicamente um resumo de todo o ensino apostólico ensinado nas cartas, no Evangelho, nas epístolas, que apontam para o que de fato é o cristianismo, o que é ser cristão, o que é a fé cristã. E a heresia é o que está contrária a todos esses apontamentos, a todas essas doutrinas, né? Então, muitas das vezes, tem pessoas, pregadores, né, até pregadores de mídia mesmo, que são bastante famosos, que eles cometem erros teológicos e a gente aponta isso para uma heresia, né? Já julga logo ser ele um herege ou por ele estar falando heresia, e às vezes nem é, né? Até mesmo alguns irmãos, né, em Cristo mesmo, que, sei lá, convivem ali em nossa roda, às vezes em meio de uma conversa, ou em algumas pregações, palavras, e essas pessoas acabam falando alguma coisa que é um erro, é claro, porém não chega a ser uma heresia, tá bom? Como por exemplo, né, vamos supor aqui, pronto, a questão do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Ou comumente conhecido como fruto proibido, lá em Gênesis, né? Então, assim, o que é que muitas pessoas falam hoje em dia? Que aquele fruto é uma maçã, né? Falar, esse fruto é uma maçã. Só que dentro do contexto, ou dentro do texto geral, a gente não vai encontrar essa palavra, né? Nem na sua língua original, que no caso é o hebraico, ali escrito no Antigo Testamento. Então, assim, é um erro, é claro, um erro doutrinário, um erro teológico, porém não chega a ser uma heresia. Por quê? Porque ela não fere diretamente nas doutrinas centrais da fé cristã, né? E o que é essas doutrinas? Essas doutrinas são a soberania de Deus, a encarnação de Cristo,
a messianidade de Cristo, o nascimento virginal de Cristo, sua ressurreição, né, a crença na vinda do Espírito Santo e dentre várias outras. Essas são as doutrinas centrais e fundamentais da fé cristã. Pega o credo apostólico, que até alguns evangélicos, alguns protestantes pensam que é uma reza católica e não é. Aquele credo ali não se trata de uma reza, na verdade é um credo ecumênico que a igreja ela fundamentou ali nos seus primeiros séculos e foi concluído lá pelo 7º a 4º século em Gália, e faz com que nós nos embasemos a nossa fé e apontemos para dizer, né, para outros o que de fato é aquilo que nós cremos, né? Até ela começa assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Creio em seu Filho unigênito. Aí lá, quando já vai concluindo, creio no Espírito Santo, a comunhão dos santos, a Santa Igreja Católica, por aí vai, né? Você pode procurar aí depois na internet. Esse é o credo apostólico, não é uma reza da Igreja Católica. Isso é um credo apostólico, é fundado pelos pais apostólicos lá nos primeiros séculos, para poder proteger toda a fé cristã, toda a sua doutrina cristã, né, a sua ortodoxia, e assim combater as heresias gnósticas que tinham naquele tempo, né? Haviam, na verdade, várias heresias que elas sempre tentavam entrar em um sincretismo religioso, até meio que pagão também, misturava ali cristianismo com, por exemplo, os judaizantes, eles abraçavam o cristianismo, mas queriam praticar ainda a cultura da antiga aliança, gnósticos, os estoicos também, os neoplatônicos e por aí vai. Tem uma série de heresias que tinham naquele tempo. Porém, a que mais chegou perto de sufocar o cristianismo foi o gnosticismo. Ela foi bastante forte mesmo, ali nos primeiros 4 ou 5 séculos da era cristã, né? Então, assim, foi fundamentado as doutrinas centrais da fé cristã para poder proteger a fé cristã, para poder apontar para o que de fato a igreja naquela época ela cria, para que essas heresias elas não pudessem adentrar ali, né, e pudessem até mesmo ser chamados de cristãos. Eles não podiam ser chamados de cristãos porque eles não criam nas doutrinas centrais da fé cristã. Mas por que eles fundamentaram isso? Porque esse é o ensino bíblico, esse é o ensino que Jesus deixou para os próprios apóstolos, tá bom? Então, assim, havia toda uma tradição que os apóstolos eles carregavam e, posteriormente, os pais apostólicos, que foram justamente os discípulos dos 12 apóstolos de Cristo, né? Aí você pode procurar também a patrística, né? Os pais apostólicos que eu estou falando, que é o Irineu de Leão, o Policarpo, o Anselmo, e por aí vai, né? Tem muitos mesmo. E nisso a gente pode se aprofundar em um outro vídeo, se vocês quiserem. Mas é justamente isso que se trata as doutrinas centrais da fé cristã. Então, quando uma heresia ela se levantava para falar, olha, isso daqui é cristianismo, isso daqui é o que a Bíblia aponta, aí já tinha um credo. Então, ali era o parâmetro. Tá no credo? Porque o credo ele nada mais é do que um resumo dos próprios ensinos bíblicos. Então, eles pegavam os ensinos principais bíblicos, aqueles que realmente Cristo ele ensinou, e ali eles fizeram um resumo. Então, esse é o parâmetro. Se não tiver dentro desse parâmetro aqui, então é considerado heresia, é considerado herege, a pessoa que ela defende algo que não está dentro do credo, dentro daquele símbolo de fé. Então, assim, muitas das vezes, pessoas elas vão falar alguns erros, ditos erros teológicos, que acabam não inferindo nem direta e nem indiretamente a própria doutrina central da fé cristã, nenhuma delas, entendeu? Como esse exemplo que eu citei mais cedo em relação ao fruto proibido, né, ser dito como uma maçã, sendo que isso não está descrito na Bíblia, não deixa claro que de fato é aquele fruto, entendeu?
Vamos supor outro exemplo que a questão interpretativa escatológica, as linhas escatológicas que tem o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista. Então, assim, são correntes escatológicas que por mais que uma esteja certa, as outras estejam erradas, mas elas não mexem no fator principal, que é o credo que a Bíblia defende na doutrina central da fé cristã, entendeu? Por exemplo, cada um vai defender a maneira como Cristo ele virá, a maneira como haverá grande tribulação, ou a maneira como o próprio livro escatológico do Apocalipse é escrito, se ele é de uma maneira alegórica, se ele é de uma maneira literal. Então, assim, todos eles vão divergir em pontos específicos, porém, todos eles vão crer na volta de Cristo, na encarnação de Cristo, de que Cristo ele é real, Cristo é encarnado, Cristo ressuscitou, que Cristo é o Messias, na soberania de Deus, entendeu? Na descida do Espírito Santo, o nascimento virginal de Cristo. Então, todas essas correntes, todas as pessoas que defendem essas correntes, elas creem nas doutrinas centrais da fé cristã. Então, assim, a questão da corrente escatológica, de como ele virá, não importa. O que importa é que todos eles acreditam que ele virá. Entendeu? Agora, se uma dessas correntes ou pessoas, indivíduos, acabar falando que ele não virá, que na verdade é só uma alegoria até quando ele fala que vai virar, então aí já vai ferir diretamente na doutrina central da fé cristã e vai tornar Cristo um mentiroso, entendeu? A pessoa que defende algo disso. Então, heresia é algo que é bastante sério. Não é apenas uma pessoa falou uma besteira, um erro teológico e automaticamente essa pessoa já falou uma heresia, né? Então a gente tem que ser bastante minuciosos quanto a isso, cuidadosos, para que a gente não possa, julgar outras pessoas por um ato que elas não cometeram, né? Então, assim, que fique bem claro, o que de fato é uma heresia, que vocês possam saber tanto o que é, quanto também o que não é. Então, você começando pelo princípio, pelos credos, principalmente os credos ecumênicos, até se você só ler o credo apostólico mesmo, você já vai ter um parâmetro, e também já vai ter um filtro para poder saber o que não é uma heresia. Você sabendo o que não é uma heresia, pronto. Assim você já consegue identificar quando a pessoa, um pregador, qualquer pessoa, até no meio ali da sua roda cristã, se aquela pessoa está falando algo que fira diretamente ou indiretamente nas doutrinas centrais da fé cristã, ou não, entendeu? Então é isso, pessoal, que fique bem claro isso, que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida vocês podem estar postando nos comentários. E até os outros vídeos aí. Valeu!